Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço aí também para o Renato, um beijo para a Mari, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, um dia em que o Flamengo está de luto, porque não também o futebol brasileiro, essa perda do Adílio, né? 68 anos, um grande ídolo do Flamengo, está ali naquele time de 81, tão decantado várias vezes pela torcida rubro-negra, aquela música que ganhou o mundo, aí, a América do Sul principalmente, em 2019, por conta dessa geração fantástica de 1981, e o Adílio acabou, que morreu nesta segunda-feira, lutava bastante contra um câncer de pâncreas, acabou não resistindo, então aos 68 anos morreu Adílio. Aquela frase que a gente jamais gostaria de falar, né? Porque o Adílio era um daqueles ídolos, monstros sagrados do futebol brasileiro, tão acessíveis que a gente tinha. Aqui mesmo, aqui na Gávea, a gente cansava de encontrar o Adílio por aqui, e ele, com aquele sorriso muito largo, vinha cumprimentar todos nós aqui que cobrimos o dia a dia do Flamengo, participamos desse universo do futebol. Então era uma pessoa extremamente doce, acessível, alegre, o Brown, como era chamado pelos companheiros da sua geração, né, de Zico e companhia. O busto do Adílio, eu vou dar um passinho para o lado para o nosso repórter cinematográfico, o Bruno Brito, mostrar para a gente o busto do Adílio, que foi deslocado para outro setor na inauguração do Museu do Flamengo, foi recolocado aqui, onde estava anteriormente na data da inauguração, em 2019, e foi colocado aqui, que é uma homenagem. O Zico tem a estátua de corpo inteiro e os outros integrantes daquele time campeão do mundo em 1981 têm o seu busto. Então, o do Adílio foi colocado para cá, aqui. Então todo mundo passa por aqui, tenta tirar uma foto, observa, fica olhando atentamente a placa. Então tem uma comoção aqui do universo rubro-negro em relação a essa perda do Adílio. O museu também do Flamengo tem ali um escudo que está do outro lado atrás da nossa câmera. Ele tem ali uma fitinha em relação ao luto decretado aqui pelo Flamengo. E ainda muita gente passa por aqui, Gláucia, fica a discussão, a pergunta na verdade, quando que vai ser o velório do Adílio? Muita gente querendo homenagear, fazer o último adeus ao craque da camisa 8 daquele time de 81. Flamengo com uma arte bonita, até invertendo a camisa 8 com símbolo de eterno, né, eternidade para o Adílio. O Flamengo ainda não confirmou, está estudando junto com a família do Adílio quando vai ser esse velório, possível que seja amanhã, em um dos ginásios aqui do clube, o Salão Nobre, que é aqui em cima, um andar superior de onde estamos falando, está passando por uma reforma. Então o Flamengo ainda está estudando onde vai ser divulgado para que todo mundo possa se despedir desse grande ídolo, monstro sagrado do futebol, participações importantíssimas, fez gol na final do Mundial de 1981. A gente lembra sempre do Adílio, vai lembrar sempre daquele sorriso largo, muito largo, quando chegava por aqui, subia essas escadas e vinha dar um abraço e cumprimentar a gente por aqui. Uma enorme figura, o Adílio, grande força para a família. Gláucia. Sem dúvida. Fale sobre isso. No Olha, ele tá falando, fala com o coração. Ele lembrou o Lugano, cara. Teve uma vez. O Zé é um cara que valoriza uma dividida boa. Sim. Cara, teve um lance que ele dividiu, rachou as duas. Ele pegou no meio campo, dividiu a primeira. Ganhou. Não vi, eu tava trabalhando aqui, tava no Sport Center aqui, tava comentando. Não com esse brilhantismo de agora. Lá o comentário é um pouco mais polido, Olha, mais de lá, sóbrio. melhor de lá também. Se você tá com terno e gravata, você comenta de uma forma. Se você tá com um jaco desse aqui, ó, já é outro naipe, não é? Então, aí assim, Alan Franco, cara, o cara tá o senhor da zaga. Ele está melhor que o Arbolenda. O melhor zagueiro do São Paulo no momento, o Arbolenda. Arbolenda, dentro e fora de campo. Então, pra você, quem que teve noite de Lugano? O Alan Franco. Ele rachou duas bolas assim. O Davi Luiz veio assim e falei, vai ganhar, não vai ganhar essa dividida. Cara, ele... Olha lá, bota aí, aumenta o hino aí, cara. Aumenta o hino. A boquinha. Isso aí já vai tá, olha lá. Tu és grande. É isso aí. O meu dia está em grande fase,
São Paulo está... Nesse momento que a chefia tinha que virar pra corta. Não, lógico que não. São Paulo está no G6 do brasileiro, que é a vocação dele. Isso. São Paulo é time pra ficar G6. São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Eu sei que tem São Paulino fazendo conta. Pô, mas o Botafogo pode derrapar. O Flamengo a gente ganha sempre. O Palmeiras tem um confronto direto. Sei lá o quê. Quem é o Flamengo? São Paulo ganha sempre. São Paulino chama fala que é o pai do Flamengo, Isso. São Paulo fala, né? Bom, agora... Você sabe que historicamente São Paulo... O São Paulo é o único time. Pega o Flamengo... Abriu o coração. É lógico. Ele tá me borrifando, cara. Não, ele tá falando mas que deixa eu ele falar, não falou nada. Vai, abre o Pega coração. o Flamengo contra todos os times do mundo. Flamengo contra Liverpool, Flamengo contra Real Madrid. Flamengo... Só tem um time no mundo que tem mais de 10 vitórias a mais sobre o Flamengo. Até porque Liverpool e Flamengo jogam o tempo inteiro. Não, mas aqui no Brasil, Flamengo toda hora ganha do Palmeiras, ganha do Corinthians, mas com São Paulo ele tem um problema, agora, cara. O que eu peço, é uma dificuldade. O que eu peço é, para nossa direção aqui, para dividir a tela, já que o Zé pediu, Pedro, Ivo e Bubu, que eu vou fazer a pergunta para os dois. Eu quero ver a reação dos dois pra gente, para essa pergunta que tomou conta das redes sociais. Tite errou em poupar o time todo? Pedro Ivo Almeida é o primeiro do seu argumento, já que você fala que ele Um minuto poupa, para ele Pedro Ivo Almeida. Não, vamos aproveitar o embalo do Bubu, por favor, Bubu. Ele é o defensor da ciência, né? O Tite usa a ciência. Não é que eu sou defensor da ciência, eu só não sou inimigo da ciência. O seguinte, o Tite, ele usa argumentos científicos, dados, né? Análise de desempenho para justificar as suas escalações. Ele veio aqui, no primeiro turno, em São Paulo, contra o Palmeiras no Allianz, tirou o pé, poupou os jogadores, poupou o Pedro. Ele tá marcando tudo, ó. Empatou 0x0, perdeu 2 pontos, confronto direto. Aí vem, começo do segundo turno, tá na liderança, numa posição nobre ali, ainda com um jogo a menos, tal, não sei o quê. Ele entra em campo sabendo que o Botafogo goleou. Até no saldo de gols, o Botafogo superou o Flamengo. E aí ele não reage. Ele vai lá, vai esse time aqui e tal, coloca aqui e tal, tirando a força do Flamengo para um jogo que não é só porque o São Paulo no Morumbi é difícil, mas porque é um jogo que vale a liderança para ele no campeonato. Ele perdeu a liderança. Então, para mim, ele perdeu 5 pontos aqui jogando em São Paulo, que podem fazer falta lá na frente. Se o Botafogo, Palmeiras, sei lá, alguém for campeão com 5 pontos, até 5 pontos, vai falar, mas e se eu tivesse colocado força máxima? E não foi quem foi que falou lá do Jorge Jesus? Jorge Jesus ensinou aqui no Flamengo e acostumou mal a nação. Pra que ficar poupando toda hora? Descansa a segunda, descansa a terça, joga a quarta, descansa a quinta, descansa a sexta. Tem treininho ali e tal. E você joga com força máxima quase sempre. Não dá pra você desfigurar um time como ele desfigurou. Então, por isso, merecida a derrota, mais uma do Tite. E errou o Tite, é isso. Errou o Tite. Bom, agora, Pedro Ivo, que anotou, mostra o seu bloquinho que você anota todas as frases do Bubu. Eu não anoto todas as frases, não, mas é que são coisas que são importantes. Então vai, amassa. Por exemplo, não, amassar não, isso aqui... Que torcida, cara, você tá hashtag Team Pedro Ivo também, cara. Magoado, ele tá coração magoado. Vai, Pedro. Mas é preocupado que vai ter que colocar o Conan. Empurra, dá força, vai lá. Em primeiro lugar, a gente precisa corrigir as informações erradas que o Bubu passa. Equivocadas, ele é um equivocado. Esse papo do Jorge Jesus, eu já falei aqui que é uma falácia, uma mentira. Ele falou? Não, meu amigo, vamos lá. O Tite, ele tem neste momento Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É a sequência do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega e é eliminado da Copa do Brasil. Tinha Brasileiro e Libertadores. Né? Exato. Então, quando o Tite tiver só 2 competições, caso ele fique só com 2 competições, e aí ele vier a poupar, aí a gente usa esse argumento de Jorge Jesus. Por enquanto, ele não cabe. A primeira semana você tinha só o Carioca e mesmo assim poupava. Ai, caraca, você falou, eu fiquei escalado. Não, mas é uma característica minha. Entrar com um comentário de forma oportuna. Não, continua, você vai. Quando você informou de forma errada do Jorge Jesus, eu esperei pra te corrigir. Não existe isso de que o Jorge Jesus tinha 3 competições, foi dentro em 3, e aí ele deu aula. Mas isso aí é argumento de quem quer pegar o passado era melhor, então vou jogar aqui pra ver se ninguém percebe. Tá. E agora, outra coisa, o argumento... Você falou que o argumento físico, né, científico, eu acho que a gente precisa culpar, já que vocês gostam tanto de culpa, a gente precisa culpar a diretoria do Flamengo. Porque, para mim, é uma decisão política, mais uma vez. Eu não sei se o Tite vai querer falar agora, ou vai falar depois do jogo do Palmeiras, ou vai falar em caso de algum insucesso, ou quando for perguntado, também talvez durante o sucesso. O Tite, o outro ponto de debate que teve foi no Campeonato Carioca. O Tite poupa o time na Libertadores, na grande Conmebol Libertadores, para priorizar uma conquista de um estadual contra o Nova Iguaçu.
E ali era muito claro, tinha uma questão política de uma diretoria pressionada que precisava de uma taça para chamar de sua. Ou você não lembra o que foi lá? O Landim levanta a taça, o Braz, o Duns, que é o candidato do Landim, falou levanta a taça para sair na foto. E o Tite fala, era uma decisão do clube de priorizar o estadual. E agora também, eu não posso falar aqui que é só uma decisão do Tite. A decisão para mim é do clube. O clube precisa muito passar no mata-mata. O Flamengo ano passado falhou em mata-mata. Esse ano é um ano de pressão, tá aí o Landim distribuindo entrevista a torto e à direita, tá aí o Landim falando de política, tá aí o Landim querendo capitalizar o estádio, o Dunch é o candidato dele, a guerra eleitoral com a oposição. Sim. É um ano eleitoral no Flamengo, porque o Flamengo precisa ter uma eliminação do Palmeiras, uma classificação sobre o Palmeiras para chamar de sua. Precisa ter um sucesso no mata-mata Libertadores para chamar de seu, porque a derrota para o São Paulo no Morumbi, numa rodada qualquer, vamos dizer assim, de Campeonato Brasileiro, ela faz menos barulho que a eliminação para o Palmeiras, que a eliminação para o Bolívar. Então tudo é muito calculado politicamente dentro do Flamengo. Então essa é uma decisão do clube. Eu acho que o Flamengo erra, porque ele já vinha sinalizando. Quando o Pedro força o cartão na semana passada para dizer que, olha, contra o São Paulo eu posso ficar fora porque é importante é o mata-mata, o Flamengo já sinaliza por ali. E aí eu não vou dizer aqui que é só uma responsabilidade do treinador, é do Tite também. Mas tem algo maior, assim como foi no campeonato estadual e dito por ele, que era uma decisão institucional, tomada em conjunto com a diretoria. Então, o Flamengo, não é só a figura do Tite, que também está no pacote, o Flamengo escolheu e sinalizou que nesse momento é mais importante o mata-mata. Eu acho errado, mas é uma questão cultural, porque o campeonato nacional, a conquista das 38 rodadas, você ser o melhor projeto de futebol do país, o time que dá certo, o time que jogou 2 vezes contra todos e foi superior, eu acho que é muito importante. Só que tem um peso, da maneira que a gente trata o futebol aqui, uma eliminação contra o Palmeiras faz muito barulho. Arranha candidaturas, arranha projetos políticos. Uma eliminação contra o Bolívar também. Então, eu acho que ele também é um argumento político, não só um argumento científico, sabe? Um argumento técnico, aquela coisa física de poupar. Tem muito de política isso aí também. Bom, então tá bom. Nós temos que chamar vídeo, mas ele te convenceu? Não, ao contrário, eu saio ainda mais decepcionado com o Tite. Porque se tem algum tipo de ingerência, comando do Flamengo orientando quem escala e quem não escala, porque pra mim a decisão é técnica. O time do Flamengo que foi pra campo, quem escalou, quem definiu foi o Tite e a comissão dele. Se tem alguma orientação de cima, olha, não sei o que, tira o pé aqui, um cara do tamanho do Tite, eu acho que não deveria se curvar isso. O Jesus não, botava o time mesmo, ganhava todo mundo, ganhou, não precisava ganhar com 90 pontos o brasileiro, atropelou, deu goleada, deu espetáculo, deu show, ainda ganhou a Libertadores e o brasileiro no mesmo fim de semana, entendeu? Então é outro patamar. Flamengo do Jorge Jesus, outro patamar. Muito bem, vamos para o vídeo, Povo na TV, muita gente querendo participar com a gente. Né? E eles nunca vão saber consenso. Nunca. Saber se... Vamos lá, o povo. Vai ter. Nós vamos até. Não vem com montagem, não. É ao vivo. F90. Vou trazer um colão, né? Com pesar. A notícia de segunda-feira aí, né? Era o nosso adversário, mas a gente sempre respeitou ele. O Adílio. Um dos melhores que eu já vi meio campo aí jogar. Entendeu? E vida que segue, gente. Eu sei que é uma perca enorme para o nosso futebol, mas vida que segue. E o meu respeito aqui do botafoguense aqui, Maurício, do Rio de Janeiro aqui, de Bom Sucesso. E, Bubu, será que o teste pode processar o Abel pelas frases que ele estava falando aí, de que contra tudo e contra todos? Um abraço, F90, o melhor programa aí de debate esportivo da televisão. Bora, fogo! Boa tarde, galera do F90. Tudo bem? Hoje eu tô passando aqui, e porque realmente é um dia muito triste. Hoje perdemos o Neguinho, bom de bola, o Adílio, e eu vi jogar. Então, eu e a nação rubro-negra, com certeza estamos muito tristes no dia de hoje. Um beijo no coração de todos, boa semana. Bom, o Adílio, que foi o terceiro jogador que mais atuou com a camisa do Flamengo, 615 jogos, e faleceu hoje, né, aos 68 anos, então a gente deixa aqui uma... E aí, nação, temos uma reviravolta inesperada. Claudinho não vai mais vestir o manto sagrado. O Zenit encerrou as conversas com Landim, deixando a diretoria do Flamengo sem o reforço tão esperado. Quer saber mais? Então já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nada. No último sábado, 3, o Flamengo enfrentou o São Paulo no Morumbi e acabou sendo derrotado por 1-0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com essa derrota, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato, agora ocupada pelo Botafogo, que chegou aos 43 pontos, 3 a mais que o rubro-negro, que estacionou nos 40. Ainda há uma chance de o Flamengo retomar a liderança, caso vença o Internacional em um jogo atrasado da 18ª rodada, que ainda não tem data definida. A equipe rubro-negra vive um segundo semestre marcado por instabilidade, tanto dentro quanto fora de campo. Se por um lado, o time teve um desempenho excelente contra o Palmeiras, encaminhando sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, por outro, vem acumulando tropeços no Brasileirão, como nas partidas contra Fortaleza, Cuiabá no Maracanã e agora contra o São Paulo. No cenário administrativo, o presidente Rodolfo Landim deu uma grande alegria à torcida ao arrematar o terreno no gasômetro, onde será construído o tão aguardado estádio do Flamengo, com as obras previstas para começarem em breve. No entanto, nem tudo são flores, pois o mandatário tem enfrentado desafios consideráveis na atual janela de transferências. O Flamengo está encontrando dificuldades para fechar contratações. Um exemplo recente foi a tentativa frustrada de trazer Marco Antônio, que saiu da Lazio, na Itália, para se juntar ao São Paulo por empréstimo, após Marcos Braz não conseguir concluir a negociação para levá-lo à Gávea. Outro caso emblemático é o de Claudinho, um jogador que a diretoria rubro-negra vem tentando contratar há pelo menos 4 janelas. Apesar de semanas de negociações intensas e da proximidade de um acordo, o Zenit, clube russo detentor dos direitos do atleta, recuou e decidiu não vender o brasileiro, frustrando mais uma vez as expectativas do Flamengo. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você acha das dificuldades que o Flamengo está enfrentando nesta janela de transferências? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de deixar o like no vídeo para apoiar o nosso canal.